Hoje, 23 de julho de 2018, e ontem tivemos aí uma rodada totalmente favorável às equipes aqui de Itajaí. O Almirante Barroso venceu a equipe do Juventus jogando fora de casa e o Clube Náutico Marcílio Dias ganhou o BEC. E com essa vitória, como tinha dito aqui o Jânio ao longo dessa semana que passou, de que o Marcílio Dias depende somente dele para levantar o título deste segundo turno. Haja vista que o Marcílio Dias é o líder com 10 pontos, seguido agora pelo Metropolitano, que tem 9 pontos. Então, uma bela rodada. E o Jânio esteve acompanhando o jogo do Clube Náutico Marcílio Dias, também teve informações a respeito do Almirante Barroso, e nós vamos começar pelo Almirante Barroso. O Almirante Barroso que vinha aí mal, não tinha vencido nenhuma ainda nesse turno, é isso? Exatamente. Olá, Elade, olá, você de casa. O Almirante Barroso, que não tinha ganho de ninguém, vinha aí de 3 derrotas consecutivas, foi até a cidade de Jaraguá do Sul e surpreendeu o Jaraguá fazendo um golzinho lá na Bacia das Almas, lá aos 46 minutos do segundo tempo, né, como a gente costuma dizer. E isso deu um alento muito grande, até porque o time já vinha perigosamente lá na parte de baixo da tabela e precisava fazer esse resultado. Foi um jogo bastante difícil, mas o Almirante Barroso voltou a jogar bem. Aliás, o Almirante Barroso não se compreende como que caiu tanto de produção do início do campeonato para o meio do campeonato. E agora parece que aos poucos, depois da chegada do René, ele começa a achar o time e fez uma vitória importante. E foi uma vitória importante para Itajaí, foi uma vitória importante para o Marcílio, foi uma vitória importante para o Barra, que também manda seus jogos aqui em Itajaí, que no domingo de manhã também fez uma partida muito boa diante do Guarani. Eu estive lá também, acompanhamos esse jogo, e o Barra realmente... Ganhou com folga, né? Ganhou com folga, 3-1 o jogo. O Barra está mostrando que vai brigar, Elade, vai brigar pau a pau por uma vaga na semifinal do campeonato, e o campeonato está aberto, com certeza. Lamentavelmente, o Almirante Barroso não tem mais chance, o Almirante Barroso não consegue mais chegar pelo índice técnico, também não vai chegar, muito difícil, nesse momento, ele brigar pelo retorno, até porque ganhou seus primeiros 3 pontos. Vai ficar para o próximo ano, o Almirante Barroso ainda tem a Copa Santa Catarina para realizar, ficou muito para trás. Essas mexidas que o Almirante Barroso fez na comissão técnica, na sua estrutura de futebol, prejudicou muito o time. Então, pelo menos, eu acho que não corre mais risco de rebaixamento, até porque o Operário não conseguiu ganhar o jogo. Mas eu não descarto ainda a possibilidade do Almirante Barroso brigar pelo critério técnico, haja vista que o Almirante Barroso, com essa vitória, foi 16 pontos, e ele vai ter um jogo complicado, que é jogar em casa contra a equipe do Camboriú. Caso ele vença o Camboriú, ele vai a 19. Então, ele 19, está ali o Barra com 21, está o Metropolitano com 22, está o Marcílio Dias com 24, mas o Marcílio Dias pode e deve ser o campeão desse segundo turno. Então, ele entra nos 19 pontos com 3 ou 4 pontos de diferença aí daqueles que estão brigando lá em cima. Porque, provavelmente, se entrar o Marcílio Dias no segundo turno como campeão, vai sobrar aí o Fluminense, o Metropolitano, o Barra, o Juventus, inclusive ficou atrás do Barroso, o Juventus está com 15, com essa derrota que o Juventus teve agora. Ele não está descartado. Agora, qualquer resultado que não seja uma vitória diante da equipe do Camboriú, aí sim carimba-se definitivamente a possibilidade do Barroso não chegar lá no critério técnico. Eu já penso que o Barroso, o Juventus, tá, o Guarani e o Operário de Mafra e o Blumenau, esses já não brigam mais. Eu também, nesse ponto aí, pelo andar da carruagem, nessa quarta rodada já definida, e nós temos aí agora programado para meio de semana a quinta rodada, o Operário com 8 pontos e o Guarani com 10 pontos, eu acho que vai ficar entre esses dois times aqui para ver quem cai. Eu assisti tanto o Operário quanto o Guarani. O time do Guarani é melhor que o time do Operário, apesar que o Operário fez essa reformulação toda. Conversei com o pessoal lá de Itaiópolis ontem, disse que o Operário fez uma péssima partida ontem contra o Camboriú e perdeu por 1-0. Tomou um gol logo no início do jogo.
aí o Camboriú só administrou e acabou fazendo essa vitória importante. Mas veja bem, teoricamente, se você olhar para a tabela e ver que o Camboriú foi lá e ganhou de 1-0 do Operário, é porque as coisas não estão fáceis para ninguém, né? Agora, a maior surpresa para mim de tudo isso aí, a surpresa positiva é a recuperação do Metropolitano, que se recupera muito bem no campeonato. E o Fluminense, que fez um belo primeiro turno, o Fluminense já começou o segundo turno sendo, vou dizer, não digo goleado, mas tomou 3 do Marcílio Dias dentro de Joinville, dentro da arena, e agora perde para o Metropolitano por 3 também. E assim, ó, o Marcílio Dias está chegando, está a 1 ponto só do Fluminense, deve passar o Fluminense, está chegando o Metropolitano, está chegando o Barra também. Tá? Eu acredito aqui, Jânio, que o Marcílio ele vai brigar pelo título do segundo turno. Isso aí, também tenho certeza. O Metropolitano é que hoje é o segundo colocado com 9 pontos, o Camboriú tem 8, o Barra tem 7, o Fluminense tem 6. Nesse segundo turno. Não, e até porque, depois nós vamos falar do Marcílio, mas o Marcílio Dias tem 5 jogos e 4 deles dentro de Itajaí, tá? 3 deles dentro do Gigantão das Avenidas, um jogo lá contra o Barra. É esse de quinta-feira. É quarta-feira. Quinta-feira. O jogo é quinta-feira. É quinta-feira. O Barroso joga na quarta e o Barra joga na quinta. Então o Marcílio Dias tem esse jogo contra o Barra, né? Depois o Marcílio Dias vai receber o Juventus aqui dentro de Itajaí, dentro do Gigantão das Avenidas. Depois recebe o Barroso no Gigantão das Avenidas. Aí vai a Blumenau, joga com o Metropolitano e fecha aqui com o Operário. Ou seja, quer dizer, tá tudo nas mãos do Marcílio Dias, né, cara? Essa vitória do Beck deixando na liderança, agora o Barra vai ser um jogo encrespado. Vai ser um jogo muito difícil. Depois, o jogo que o Marcílio Dias tem contra o Juventus, mesmo sendo aqui, é jogo complicado, e tem o Metropolitano. Então, são 3 jogos que, lógico, nós fizemos aqui que o Marcílio Dias depende só dele. E continua. Então, se ele ganhar esses 3 jogos aqui, não tem para ninguém, porque ele já vai passar pelo Juventus, ele vai passar pelo Barra, ele vai somar, quer dizer, mais 3 pontos à frente. Se o Marcílio Dias ganhar os 4 jogos que ele tem em Itajaí e empatar com o Metropolitano, o Marcílio Dias vai ser o campeão do segundo turno. Isso eu não tenho a menor dúvida, né? Esse jogo do Metropolitano é fora de Itajaí, é lá na cidade de Blumenau. Vejo o Metropolitano com a maior evolução, juntamente com o Marcílio Dias, nesse segundo turno, né? O Marcílio Dias evoluiu muito. Aliás, me surpreendeu ontem, né, uma entrevista do ex-treinador do Marcílio Dias, né, criticando a imprensa, dizendo que o trabalho dele é maravilhoso, foi maravilhoso lá no Marcílio Dias. Eu só quero lembrar, tá, que o treinador que saiu do Marcílio Dias, ele perdeu o turno do ano passado, por Ercílio Luz, na decisão lá. Ele perdeu o retorno do ano passado para o Concórdia. Ele perdeu a semifinal para o Concórdia, tá? E perdeu o primeiro turno de 2018. Ele perdeu o turno de 17, o retorno de 17, a semifinal de 2017 e perdeu o turno de 2018, né? E ele diz que ele perdeu só 3 partidas no Marcílio Dias. A nossa vida, ela é determinada por objetivos. Nós temos objetivos. Não adianta nós darmos 5 passos para frente e deixar de dar 3 para trás para depois voltar e pegar o impulso. Então, se você deu 5 e o objetivo era 10, você não é vencedor. Você deixou de fazer os outros 5. Então, a nossa vida, ela é feita por objetivos, tá? E nós temos que atingir o objetivo. E, lamentavelmente, o treinador do Marcílio Dias não atingiu o seu objetivo. E os objetivos do Marcílio Dias, qual que era? O acesso. Para ter o acesso, ficaria muito mais fácil ganhar o primeiro turno de 2017, não ganhou. Seria mais fácil ganhar o segundo turno de 2017, não ganhou. Seria mais fácil ganhar a semifinal contra o Concórdia, não ganhou. Seria mais fácil ganhar o primeiro turno de 2018, também não ganhou. Então, na verdade, Eladio Cardoso, a gente trabalha em cima de números, tá? E os números são esses. Eu perdi uma partida, mas esquece de dizer que empatou 6. Tá? Eu prefiro que ele perca 3 e ganhe 3 do que empatar 6. Na verdade, Jânio, esse tipo de análise matemático é uma análise de torcedor. É uma análise em que você vê. Porque você está analisando o profissional. Se o profissional fez o seu time jogar, o seu time jogou, você viu o seguinte, jogou bem, mas perdeu.
Faz parte porque o futebol é assim. Porque se todo mundo que jogasse bem ganhasse, não tinha graça o futebol. Mas só que acontece que neste ano, no Marcílio Dias, nós tivemos erros pontuais e que não foram corrigidos. Aí vem o pecado do treinador. Então o time não jogou bem, o time não se apresentou bem. E aí o treinador é o responsável, porque ou ele altera as peças, ou ele faz essas peças funcionarem nos seus devidos setores, e o que não aconteceu. Então aí foi o grande erro do René nessa passagem pelo Marcílio Dias neste primeiro turno. E eu acrescento assim, ó, o Marcílio Dias, na verdade, e eu continuo afirmando aquilo que eu falei lá no início. O Marcílio Dias, para mim, tem um dos melhores times. O Marcílio Dias tem um dos melhores times, tá? E para mim, o melhor time da segunda divisão. Eu acho que o Marcílio Dias tem um time melhor. O que esse time precisava era jogar. E o Marcílio Dias não vinha jogando. Na verdade, Eugênio, para a gente dizer assim, ó, é o melhor time, no papel é. Como também o Camboriú é um bom time. Como o Metropolitano agora está. Só que não estão fazendo por merecer. O que nós estamos vendo aqui, nós estamos fazendo uma análise desse campeonato, a cada rodada que tem, jogou mal, mas ganhou. Então, se jogou mal e ganhou, não é o melhor time. Alguma coisa está errada. Então, você tem que estar, pelo menos, num padrão de jogo, jogando bem. Vamos pegar o time do Juventus. O time do Juventus foi a sensação do primeiro turno, juntamente com o Fluminense. Daqui a pouquinho ele vai lá e toma um do Beck. Perde para o Beck no momento em que ele poderia ter folgado e criado gordura na competição. Não criou. Já a equipe do Fluminense criou gordura suficiente no primeiro turno, que hoje ele está dentro da classificação geral, tirando o Camboriú, ele é o primeiro colocado na classificação geral com 25 pontos, pela gordura que ele criou. Então foi uma equipe que teve uma regularidade, o que não está tendo agora nesse segundo turno. Está perdendo jogos e perdeu para o Marcílio de 3, perdeu para o Metrópole de 3. Isso aí é uma falta de regularidade. E você tem toda a razão quando eu falo isso, né? E o Metropolitano, por exemplo, se ele tivesse uma regularidade maior, o Metropolitano com certeza já tinha ganho até um turno. Perdeu ponto demais no primeiro turno. 3 partidas sem ganhar nada, as 3 primeiras partidas do campeonato. Mas o campeonato ele se torna muito interessante, tá? Para mim, tem 5 vagas aqui, na verdade 4, né? Porque o Camboriú já está classificado. Mas o mais interessante, se você observar, tá? Os 5 primeiros colocados, no geral, são os 5 primeiros colocados no retorno. Então, é um campeonato justo e essas equipes aqui, o Camboriú, o Fluminense, o Barra, o Marcílio Dias e o Metropolitano, eles realmente mostraram que estão mais organizados, que fizeram melhor futebol, porque tanto no geral quanto no retorno, eles estão entre as primeiras colocações. E aí agora é um momento do Marcílio Dias criar corpo dentro da competição, é líder, pode-se continuar líder porque ele tem esse jogo complicado contra a equipe do Barra. Passando pelo Barra, as coisas ficam muito mais leves até para levar até o final do retorno. Nós vamos ao intervalo e na volta, nós quando estivermos retornando, nós vamos ter a tabela dos resultados e depois então a análise e os melhores momentos da vitória do Marcílio Dias diante da equipe do Beck. Voltamos em seguidinho. Bom, estamos de volta e esse segundo bloco nós temos o apoio dos restaurantes Paraty. A sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado, com uma grande variedade de carnes e saladas. É uma comida caseira. Fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias, que lidera o campeonato neste segundo turno. Nós vamos à tabela do que aconteceu nesse final de semana e, em seguida, nós vamos passar os melhor momento e análise do jogo do Marcílio Dias com essa bela vitória em cima do Beck. Jane Flávio, foi boa a vitória? Foi confirmada? Foi confirmada, sim. O Marcílio Dias teve muitas oportunidades desde o início do jogo. O Marcílio Dias já começou em cima, aí já foi uma boa oportunidade para o Marcílio Dias. O Marcílio Dias que tocava muito bem a bola, procurava jogar pelos lados, hora por meia, e o Schwenk, um belíssimo chute. Aliás, o Schwenk é um belíssimo jogador. Aí uma falta, o árbitro já tinha dado a falta, o Metropolitano, das raras vezes que foi lá. Aí, mais uma vez,
o Schwenk chutou perigosamente. Agora o Sabiá cabeceia, faz o goleiro do Guarani, do Blumenau faz uma grande defesa. E o Marcílio Dias realmente jogou à vontade, principalmente no primeiro tempo. Foi muito difícil furar essa defesa do Blumenau. Blumenau, a gente já falava que o treinador havia dito que ele viria para Itajaí tentar de todas as formas buscar um ponto. E realmente foi isso que o Blumenau fez. Lamentável o árbitro deixou o jogo parar muito, os jogadores do Blumenau faziam muito cera, ficavam caídos no chão, mas o Marcílio Dias, se você está observando aí pelos melhores momentos, tentou de todas as formas, por um lado, por outro, e aí o gol do Levac, né? O Sabiá recebeu essa bola, foi na linha de fundo, levantou, foi um belíssimo passe. Aliás, eu vinha falando, eu prefiro o Sabiá jogando nos lados do que o próprio Ayrton, né? E ontem, mais uma vez, o Ayrton não esteve bem. E o jogo acabou sendo definido pela bola aérea. Até porque o Marcílio Dias aí, o Igor, o zagueiro, veio de trás e acabou fazendo o segundo gol do Marcílio Dias. Lamentavelmente, o árbitro muito mal acabou colocando na súmula que o gol foi do Rogério. Olha a diferença, o Rogério é moreninho e o Igor é um alemãozinho. E ele colocou que foi o Rogério que fez o gol. Então o Marcílio Dias realmente esteve muito bem. Foi bastante difícil, o Marcílio só conseguiu fazer o primeiro gol aos 36 minutos do segundo tempo. Chegou o momento que nós chegamos a temer de não poder fazer os 3 pontos. Mas em momento algum o time perdeu a tranquilidade, o time não errou passes, o Vaguinho participou o tempo todinho do jogo, instruindo seus jogadores, chamando o torcedor para empurrar o Marcílio Dias, e o Marcílio não desistiu em momento algum. Olha, um Marcílio totalmente diferente daquele Marcílio do primeiro turno, e esperamos que a partir de agora o Marcílio Dias consiga repetir essas atuações. Teve ontem desfalques importantes, o Safira, o Abner, o Wilson Júnior, o Max, ninguém jogou, o Marcílio Dias jogou totalmente desfalcado, mas mesmo assim conseguiu fazer uma boa partida. É claro que a equipe do Blumenau, tecnicamente, é uma equipe fraca, mas taticamente se postou muito bem, fez uma linha de 5, mais uma linha de 4, dificilmente saía ali de trás, e o Marcílio Dias encontrou muitas dificuldades. E a bola aérea foi o que decidiu, até porque o Marcílio Dias estava com 3 centroavantes dentro da área. Tá? Estava lá o Levac, estava lá o Schwenk, estava lá também o Sabiá e os zagueiros chegando. Aí o Marcílio Dias realmente carimbou e matou o Blumenau. Na verdade, deu para notar nos melhores momentos que mesmo com toda essa dificuldade que você colocou, o Marcílio Dias teve paciência para trabalhar a bola, o que estava faltando nos outros jogos. Então essa paciência fez com que o Marcílio tivesse, no primeiro tempo, 3 ou 4 grandes oportunidades. Obrigado o goleiro da equipe do Beck fazer uma bela defesa num chute de fora da área. E obrigado também a equipe do Beck ficar na sua defesa. E a bola aérea, a altura fez a diferença. Uma pena, né, Eladio, que o Feitosa levou o 3º cartão amarelo. Né? Uma pena, o Feitosa vai estar fora aí do jogo contra o Barra, né? Mas o Marcílio Dias, um todo, rendeu muito, né? Muito dinâmico, o meio, o ataque, a defesa muito tranquila. Então, lamentável o torcedor ontem, né? O torcedor ontem não se fez presente, apenas 700 pessoas. E eu até falava com o Lucas, com o Flávio hoje pela manhã, que eu até trouxe aqui, né, que foi um cidadão lá da Associação de Clubes, numa reunião na federação, com uma planilha tentando convencer os diretores que jogo aberto em televisão para a praça não tira público. E eu, naquele momento, eu falei, pelo amor de Deus, o cara não entende nada de marketing para falar isso. E ontem esse jogo foi aberto para Itajaí e tinha apenas 700 pessoas. Esse era um jogo para 1.500, 2.000 pessoas, depois do resultado que o Marcílio Dias conseguiu lá em Palhoça. Ele tem sim, tem influência, queiram ou não queiram, existe aquele acomodado que está em casa, assiste a Fórmula 1, daqui a pouco já fica em casa para continuar a festa e não sai, porque o jogo vai passar pela televisão e jogo na praça, realmente, ele tira o público do estádio mesmo. Vamos à tabela? Vamos ver o que aconteceu. O Corinthians foi com o São Paulo, né? Foi com o São Paulo, o Corinthians não jogou nada, São Paulo jogou muito e ganhou o jogo. No Campeonato Catarinense da Série B, a quarta rodada, tivemos os seguintes resultados. Barra 3, Guarani de Palhoça 1, bela vitória da equipe do Barra, já comentada aqui pelo Jânio. Metropolitano 3, Fluminense 0, recuperação do Metropolitano. Operário 0, Camboriú 1,
Marcílio Dias 2, Beck 0, confirmando o favoritismo. E o Juventus acabou sendo derrotado em casa pela equipe do Almirante Barroso, a primeira vitória do Barroso no segundo turno. No Campeonato Brasileiro da Série B, a 16ª rodada, que ocorreu na sexta-feira, tivemos a vitória do Criciúma em cima do Londrina. O Londrina perdeu para o Avaí, perdeu para o Criciúma. O Sampaio Correia 1, Goiás 3, CSA 0, Fortaleza 0. Fortaleza que era a Fortaleza na liderança, está aí perdendo pontos aí. O Juventude 1, CRB 0, Coritiba 2, São Bento 2, Oeste 2, Paysandu 2, Boa Esporte 2, Ponte Preta 1. E esses resultados todos foram bons para as equipes de Santa Catarina, principalmente para o Avaí. E no Campeonato Brasileiro da Série A, 14ª rodada no sábado, Flamengo não tomou conta do conhecimento do Botafogo, meteu 2-0. São Paulo 3-1 em cima da equipe do Corinthians, segundo o Jânio, o Corinthians jogou muito mal. O Cássio não pegou, essa vez o Cássio não fez a salvação, a salvação da lavoura. E no domingo tivemos a sequência, o Paraná 1, América Mineiro 0, Bahia 4, Bahia 4-1 no Vitória, Vasco da Gama 1-0 no Grêmio, o Sport 1, Fluminense 2, Palmeiras 3, Atlético Mineiro 2, Cruzeiro 2, Atlético Paranaense 1, Chapecoense 0, Santos 0. Esses aí os resultados que aconteceram nesse final de semana. E aqui, Eugênio, nós temos para esse meio de semana jogos encardidos. Ó, Almirante Barroso e Camboriú, Juventus e Fluminense, o Barra e Marcílio Dias, eu acho que são os 3 jogos mais pesados. Sim. Porque Metropolitano e Guarani, o Metropolitano jogando em casa nessa ascensão que está tendo, o Metropolitano vai continuar aí nos calcanhares da equipe do Marcílio. E o Operário e o Beck, os dois aqui vão brigar para saber no rebaixamento, se o Operário ganhar, foge o rebaixamento. Se o Beck ganhar, enterra de vez o Operário no rebaixamento. É verdade. Nós teremos uma rodada muito importante e como nós falamos na semana passada, né, esse final de semana ia mostrar quem era quem no campeonato. E realmente mostrou. Tem 5 equipes que vão brigar por 3 vagas. E as decisões começam nesta quarta-feira. Acredito que muitas coisas poderão se definir e esse jogo importantíssimo, tá, entre o Juventus e o Fluminense, porque essa é a última passagem do Juventus. Eu estava vendo uma entrevista ontem com o presidente do Juventus e ele dizia, não, nós ainda acreditamos e somos obrigados a ganhar do Fluminense. Então esse jogo vai ser quarta-feira às 6h10, vai ser o jogo da televisão, esse jogo aí, e o Barroso, que vem de uma recuperação, vai encarar o Camboriú, que é bom para os times daqui que o Barroso continue nessa toada e faça uma vitória sobre o Camboriú, para não dar chance de o Camboriú ganhar o segundo turno e tirar as pretensões de um time. E o Metropolitano, para mim, pega o jogo mais fácil. Mas é bom tomar muito cuidado, o time do Guarani não é bobo, tá? É muito bem organizadinho, taticamente. E o pior de tudo é que o Guarani, ele está ali com 10 pontos, ele é o segundo colocado, ele está em 9º lugar e qualquer tropeço o Guarani já vai para a zona do vai lá para a Série C. E esse time do Barra, que é um time que vem surpreendendo muito. Aliás, desde o começo do campeonato eu falava que o Barra pode ser uma grande surpresa do campeonato. O Barra... Não, no começo não. Eu acho que no começo nós pensamos, depois o Barra foi meio Barra e meio tijolo e daqui a pouquinho o Barra se ajeitou. E aí começou a ficar. Aí o Barra, o que aconteceu forte com o Barra? O Barra vendeu um jogador, conseguiu dinheiro para o resto do campeonato, contratou outros jogadores, trouxe um treinador, né? E vem fazendo grandes partidas. O Marcílio Dias vai enfrentar um grande adversário, além de ser um time bom taticamente, tecnicamente, vai ter que jogar no gramado sintético o Marcílio Dias, né? E que tem muitas dificuldades de jogar lá. Vai ser um grande jogo. E só confirmando, este jogo do Marcílio Dias com o Barra vai ser na quinta-feira. Mas nós vamos, durante a semana, nós vamos estar falando ainda mais sobre esse jogo, sobre a preparação das nossas equipes, porque o Clube Náutico, o Almirante Barroso, melhor dizendo, o Almirante Barroso joga contra o Camboriú na quarta-feira. Então, o Barroso como mandante joga na quarta, o Marcílio Dias, que o Barra como é que se diz? Ele aluga o estádio. Aluga, exatamente. Então, a prioridade sempre é do Barroso. Então, o Barroso joga na quarta-feira e o Marcílio Dias joga na quinta-feira. Então teremos 2 grandes jogos no Camilo Mussi, um na quarta e outro na quinta-feira.
E vamos torcer, né, que o Almirante Barroso consiga realmente fazer uma grande partida e roubar pontos importantes da equipe lá da cidade de Camboriú. Vamos esperar que realmente as coisas aconteçam, que essas equipes estão se preparando. Aqui, nesta quinta rodada, vai definir o divisor de águas, quem vai brigar para permanecer na segunda divisão para o ano que vem e quem vai cair. Eu acho que já define aqui nessa quinta rodada e também define na quinta rodada quem estará brigando pelo título do segundo turno e também na somatória de pontos. É verdade. Vamos torcer aí então que as nossas equipes aí tenham muito sucesso durante o final de semana. Um grande abraço. Amanhã estaremos de volta e aí então falando mais a respeito desta quinta rodada do Campeonato Catarinense. Um abraço e até amanhã.